viabilizar, as metáforas, elas têm uma função bastante produtiva. Por quê? Nós, o nosso cérebro, o nosso sistema, o nosso processador, tecnicamente falando, o nosso cérebro, ele funciona em modo tridimensional, tá? Assim como o rádio, né? Você tem frequência FM, frequência AM, etc. Nós temos também, porque o rádio comercial, ele tem essas menos frequências, mas se você pegar rádios que são mais sofisticados, eles pegam outros tipos de frequência, tá? Tem um rádio, por exemplo, que pega a frequência de radiação de fundo, são as primeiras radiações do início da formação do universo, para vocês terem uma ideia, né, de como que as frequências podem ser variadas. Então, os cérebros, os processadores, eles também são variados. Os processadores de insetos, de amebas, de bactérias e dos animais, eles têm funções um pouco reduzidas, menos que as funções dos processadores humanos. Mas há processadores mais complexos e mais completos que os processadores humanos. Embora os processadores humanos possuam uma elasticidade significativa, o que permite com que eles tenham a condição de acessar, né, níveis divinos, como, por exemplo, tornarem-se semelhantes a Deus no sentido de qualidade, qualitativamente falando. Jamais quantitativamente falando, qualitativamente falando. Então, os processadores humanos, eles se adaptam bem a metáforas, porque eles são capazes de fazer previsões de futuro. Eles são capazes de fazer analogias. E as analogias dão condições para que a inteligência possa fazer comparações pragmáticas. E as metáforas têm essa função, né? E nós entendemos muito bem as coisas por metáforas. Jesus, por exemplo, falava por parábolas, né? Certa vez foi perguntado a ele: por que você não fala diretamente? Por que você conta histórias? Ele disse: para que aqueles que ouvirem não entendam, e para que aqueles que entendam me compreendam. As metáforas, elas são dirigidas a certos públicos também. Então, uma metáfora dada diretamente pela Suprema Personalidade de Deus está destinada a ser ouvida por seres divinos ou ser compreendida por aqueles que se predispuseram a serem seres divinos. E quem são aqueles que são seres divinos? Aqueles que ousam corrigir os seus erros ainda em vida. Errar é humano, é uma característica natural do processo didático da aprendizagem. Porém, aqueles que se predispõem a se tornarem seres evoluídos ousarão corrigir os seus erros ainda em vida. Isso significa libertarem-se da hipocrisia, do cinismo, da letargia, da deliciosa prisão maravilhosa, impossível quase de ser superada, o vitimismo. Depois que nós alcançamos essa posição maravilhosa, nós nos tornamos reis de um reino único, onde nós somos a vítima de todo o universo. E com isso nós encontramos um ópio convincente para justificar a maldade do mundo sobre nós. E nós, a pessoa mais inocente, incompreendida. Então, essa prisão psicológica, ela é uma maravilha e é difícil de ser superada. Mas alguns superam. Aqueles que são determinados e têm boa vontade de serem profissionais na compreensão de Deus, superam sim. E aí, ele faz uma metáfora equivalente à alma, né? Na continuidade do raciocínio que ele dá acerca do princípio da alma. Ele diz: aquele que tem a visão Brahman, ou seja, aqueles que têm a visão divina. Brahman significa a verdade absoluta, e Brahman significa ver com os olhos de Deus, ou ver como Deus enxerga, ou enxergar como Deus, ou seja, entender como Deus. Né? Como Jesus dizia, sempre a gente coloca a referência de Jesus porque ele é nosso mestre original. Né? Nós todos somos crias de Jesus. Né? Nós crescemos sob os cuidados dele, sob as orientações dele. Então, ele é aí a educadora, a mãe educadora que nos cuida. Né? Então, a gente não se desvencilha
da mãe. Nós nunca nos desconectamos da mãe. E quando a mãe é má, é cruel, é narcisista, é perversa, é ignorante, é um ser humano decadente, nós tratamos dessa mãe como uma paciente. Né? Nós tratamos de perdoar essa criatura e olhamos esse ser como uma paciente. Mas nós nunca nos desvencilhamos da mãe. Isso é impossível, simplesmente impraticável. Aqueles que renegam a própria mãe estão destinados a secarem, como árvores que não dão frutos. O que a gente pode fazer com mães narcisistas e decadentes é tratá-las como pacientes, vê-las como pessoas doentes que precisam de cura, mas jamais tratá-las com indiferença, porque o governo não faz isso com os seres humanos, seus cidadãos que são doentes. O governo cuida, ele dá assistência médica, ele dá tratamentos, remédios, profissionais técnicos. Ele não simplesmente joga no local e deixa lá abandonado para morrer. Então, fazer isso no passado, né? Mas à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos tornando umas pessoas mais, comunidades mais humanizadas. E pessoas também são assim. Tem pessoas que abandonam suas próprias mães, seja do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista prático. Essas pessoas são cruéis, são como governos incapacitados ou governos primitivos. Então, não se deve fazer isso com a própria mãe. Você pode manter uma distância de uma mãe perigosa, isso sim, mas sempre vê-la como um paciente que precisa de cura e tratamento. Então, você deve tratar à distância, porque o contato pode ser perigoso para você. Mas, de um modo geral, as mães são maravilhosas, elas são seres encantados, abençoados. E, nesse caso, são cuidadoras e educadoras. Nós, ao nos tornarmos semelhantes a Deus, em termos de visão, nós passamos a ter um comportamento maternal em relação a nós, em relação à humanidade ao redor de nós. E, nesse sentido, nós passamos a ter uma visão divina, ou uma visão Brahman, ou a visão de Deus. Nesse caso, quando a inteligência se torna semelhante à inteligência de Deus, ela alcança a capacidade de enxergar a diferença entre o Atma, ou seja, a alma, e a chamada matéria, ou aquilo que nós chamamos de mundo material, realidade material. Né? A gente consegue ver bem a diferença. E a metáfora que Krishna está dando é que porque a Tula se leu o céu, mas na verdade é o céu. Né? Ele está se referindo ao céu. Ele está dizendo que o céu, no sentido de o éter, né? O céu no sentido dessa substância que penetra tudo. Nós chamamos isso de éter, ou o céu. Né? Também pode ser chamado de céu, mas é o éter. Então, essa substância que penetra tudo, mas que nós não vemos e que não entra em contato com nada. Está em toda parte, mas também não entra em contato com nada. Então, assim é a alma. A alma é um ser, um princípio, uma substância transcendental à matéria, penetra todas as dimensões da existência, mas não entra em contato com a assim chamada matéria. Por quê a alma não entra em contato com a assim chamada matéria? Simplesmente porque a assim chamada matéria, na verdade, não é tangível ou, objetivamente falando, real. Ela é real enquanto simulação, porque uma simulação é real do ponto de vista neurológico, mas não é real do ponto de vista pragmático. Então, a realidade é uma realidade simulada, portanto, basicamente um aplicativo. Tá? Então, a gente não entra em contato com o aplicativo, porém, nós interagimos com o aplicativo de maneira pragmática, como, por exemplo, o WhatsApp, o Waze, todos esses mecanismos são aplicativos. Nós entramos em contato com eles, porém nós não os tocamos. Eles não são princípios tangíveis. Eles são virtuais, porém pragmáticos. Assim é a assim chamada matéria também. Ela não é real, propriamente falando. Ela é real enquanto substância pragmática, mas ela não é real enquanto substância tangível, porque na medida em que você vai cortando os pedacinhos da matéria, ela se dissolve, se perde no éter, finalmente se transforma em matemática, que é uma substância virtual. Tá? Então, em última instância, o que nós chamamos de mundo material é uma percepção neurológica, basicamente uma hipnose. E essa hipnose, nos Vedas, é chamada Yoga Nidra. Existem dois tipos de Yoga Nidra. Nidra significa sonho. Aqueles que sonham pesadelos e acreditam que são os corpos e acreditam que morrem. Eles estão sonhando, basicamente, pesadelos. E tem o Yoga Nidra, que são aqueles que despertam e acordam desse pesadelo. É essa fase que nós estamos entrando, tá? Então, parabéns a todos que
chegaram até aqui e vou fazer o melhor que eu posso para que vocês consigam chegar até a outra fase, que é a fase da liberação. Mas isso depende muito da boa vontade de cada um de vocês de aprender os conhecimentos, porque está dito, orai e vigiai. Orai significa, pratique a sua religião, é uma terapia de grupo, é gostoso, você sempre tem a oportunidade de se relacionar com pessoas do bem, ou pelo menos aquelas que querem ser do bem. Porém, vigiai. Vigiai significa estude as Escrituras, conheça o conhecimento, investigue a mente de Deus, queira compreendê-lo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas significa usar a inteligência. E a inteligência aplicada em Deus, ela se expande. E aí dá para compreender e ter essa visão Brahman, ou essa visão absoluta, essa visão de Deus, pensar como Deus e ver como Deus. Tá? Muito bem, então agora nós vamos dar sequência no nosso caminho dos mantras, tá bem? Muito obrigado pela associação de vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Tenham todos um bom sadhana, tá? Eu já realizei o meu aqui, uma cerimônia de fogo acompanhada dos mantras. A sala está configurada, tá bem? Vocês estão, assim, conectados, ancorados nos mantras védicos. Aproveitem esse momento para purificarem-se imensamente e abram o coração para a realidade transcendente de que você é um ser transcendente, residente do reino de Deus. Namastê, Hare Krishna. Então, agora eu vou deixar vocês nas mãos da Tulasi Ji e eu acho que vocês estarão em boas mãos. Namastê. Oi, Tulasi.